Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 11, 29. Hoje nós vamos falar sobre discernindo o corpo de Cristo. Diz assim, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Espírito Santo, fala com cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero começar essa palavra dizendo que dia maravilhoso para se estar vivo. Amém? Tem algum vivo aqui nessa noite? Amém? Está todo mundo vivo? Olha se não tem um defunto aí do teu lado. Não, está todo mundo vivo, está todo mundo respirando. Que dia maravilhoso para nós estarmos vivos. Que dia maravilhoso para nós estarmos na casa de Deus. Porque Deus, Ele é bom, porque Deus, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. E a vontade de Deus, existe uma vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua mente seja positiva, é que as suas emoções estejam equilibradas. A vontade de Deus é que o seu coração esteja queimando com paixão e o seu corpo esteja cheio de energia, o seu corpo esteja cheio de força, uma vida de saúde divina. Esta é a vontade de Deus. Eu vou repetir tudo isso aqui que eu li e você vai tomando posse. Eu estou falando da vontade de Deus e você vai dizendo amém, eu recebo, eu quero isso para mim. Então vou voltar aqui, Esta é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que a tua mente seja positiva. A vontade de Deus é que as suas emoções estejam equilibradas. A vontade de Deus é que o seu coração esteja queimando de paixão. A vontade de Deus é que o seu corpo esteja cheio de energia, cheio de força, e você tenha uma vida de saúde divina. Esta é a vontade de Deus. Por isso eu vou repetir, tem um povo vivo aqui, cheio de Deus nessa noite. Então você pode levantar as tuas mãos e adorar a Deus nessa noite. Eu creio, amados, plenamente que Deus não criou o homem para que ele fique constantemente cansado. Preste atenção, porque você vai aprender algo profundo aqui nessa noite. Deus, Ele não criou o homem para que ele fique constantemente cansado e nem tampouco com enfermidades no seu corpo. Deus não criou o homem para que ele tivesse depressão na mente. Deus também não criou o homem para ele envelhecer e morrer. Tudo isso não era o plano original de Deus no princípio. Deus, ele não fez o homem para sofrer assim. Na realidade, Deus não fez o homem para morrer. Quando nós falamos de todas estas coisas, morte, doença,
depressão, tantas coisas negativas nessa terra. Nós estamos falando de coisas que são inimigas de Deus. Por isso que Jesus veio. Ele veio para nos remir da queda e para nos remir da maldição. É por isso que a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque o primeiro Adão, através da sua queda, ele trouxe todos os tipos de maldições para a humanidade. O primeiro Adão, ele diante da sua queda, ele trouxe também todo tipo de miséria, de depressão, de doenças e de morte. Foi isso que o primeiro Adão trouxe mediante a sua queda. Mas o último Adão, que é Jesus, ele trouxe redenção, ele trouxe imortalidade, ele trouxe saúde e ele trouxe plenitude para os nossos corpos. Vou voltar com esse entendimento. O primeiro Adão trouxe tudo que não presta, tudo que existe que você não gosta, doenças, amarguras, sofrimentos, cansaço, envelhecimento, morte prematura, tudo isso veio com a queda de Adão. Mas Jesus, ele veio para restituir-nos. Jesus, ele veio para quebrar, para desfazer os feitos da primeira queda. Jesus veio restituir, e quando ele veio, ele trouxe com ele redenção, imortalidade, saúde e plenitude para os nossos corpos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai ver que entre os milagres de Jesus, aqueles que foram registrados para nós, porque nós sabemos que Jesus fez muitos milagres. A Bíblia diz na última parte do Evangelho de João, que muitas coisas que Jesus fez, se fossem todas escritas e registradas, nem no mundo todo caberiam os livros escritos. Mas o que foi registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é para o nosso benefício. Então nós deveríamos olhar de maneira diferente os milagres que estão escritos nos evangelhos. Quando a gente olha lá, eu pergunto para você, não sei se você já teve essa oportunidade ou essa curiosidade de contar quantos milagres existem registrados nos evangelhos. Quem já teve esses? Ninguém? Nunca ninguém? Você deveria ter. Lá existem 33 milagres, hoje você vai ficar sabendo. Quantos milagres tinha nos evangelhos? 33 milagres havia. Dos 33 milagres realizados pelo Senhor Jesus, 28 milagres. Quantos? 28 milagres têm a ver com o nosso corpo, incluindo comida, pães e peixes sendo multiplicados e também a transformação de água em vinho. E quando a gente vai estudar um pouco mais profundo, dos 28, 24 deles tem a ver com a cura do corpo. Então notem aqui, amados, prestem atenção, porque toda a palavra é uma mensagem para o homem. Toda a palavra é um ensinamento, por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas coisas nós estamos deixando de receber simplesmente porque a gente não tem se aprofundado. Então, sendo assim, através dos evangelhos, nós vemos que o poder de Deus, ele é maior que qualquer necessidade física.
Não existe nenhuma necessidade física maior que o poder de Deus. Nós sabemos e vemos diversos tipos e gêneros de enfermidades que Jesus curou, muitas delas tão simples como a mão ressequida de um homem e a paralisia de outro. Mas nós também temos um caso onde a Bíblia menciona a palavra aleijado. Diga comigo, aleijado. Você já parou para pensar o que significa aleijado? Qual a diferença do aleijado para o paralítico? Já parou para pensar? Existe uma diferença. Paralítico é uma coisa, aleijado é outra coisa. Paralítico é aquele que tem o seu corpo retorcido, é aquele que tem um braço retorcido, uma perna retorcida, o corpo retorcido, e esses problemas não deixam ele caminhar, não deixam ele se movimentar direito. Nós sabemos que Jesus curou muitos paralíticos, mas ele também curou aleijados. E o que é um aleijado? Qual a diferença do aleijado para o paralítico? O aleijado é alguém que não tem uma parte do seu corpo. Aleijado é aquele que não tem um braço, aquele que não tem uma perna, aquele que falta uma parte do seu corpo. Quem sabe ele perdeu um dedão do pé, e a Bíblia diz que Jesus os curou, dando a eles de forma natural membros que não existiam antes. Olha que extraordinário, que milagre tremendo. Sabe você estar olhando para alguém que não tem braço e de repente o braço crescer? Sabe você estar olhando para alguém que não tinha perna e de repente a perna crescer? Com certeza isto foi um milagre extraordinário de Jesus. Isto foi um milagre poderoso de Jesus. E então a Bíblia diz que até mortos foram ressuscitados. Então existem 3 estágios de morte de 3 pessoas que Jesus ressuscitou. 3 pessoas que Jesus ressuscitou. Só existe 3. Quantas pessoas? 3 pessoas. A primeira, vocês lembram, foi a filha de Jairo. A filha de Jairo havia acabado de morrer. Fazia poucas horas que a filha de Jairo havia morrido. Outro foi o filho da viúva de Naim, que provavelmente tinha morrido na noite anterior. E também nós temos Lázaro, que estava morto há 4 dias e já estava cheirando mal. Então nós vemos nesses 3 milagres que Jesus fez, nessas 3 ressurreições, que o poder de Deus através de Jesus era equivalente a qualquer necessidade física conhecida ao homem. E eu já quero trazer essa palavra para todos nós, porque hoje é dia dos vivos aqui neste lugar. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com alguma coisa na tua vida, na tua saúde, mas eu posso dizer que Jesus é bem maior que aquilo que está atacando o teu corpo. Jesus é bem maior que aquilo que está tornando no seu corpo enfermo. E se você acreditar, hoje você vai sair daquela porta para fora andando com saúde, andando com alegria, porque aonde Jesus está, ali haverá milagres, ali haverá bênçãos. Se você acredita que você é um alvo de milagres, diga: hoje é o meu dia, hoje é o dia da minha cura, é o dia da minha bênção. Amém. Na realidade, amados, não existe homem na face da terra que já recebeu tudo que Deus
é capaz de dar para nós. E muitas vezes nós sofremos porque não tomamos posse. Escuta isso aqui, eu vou te ensinar. Quem sabe você está tanto tempo dentro da igreja e você continua com algumas coisas negativas na sua vida, porque tem partes da palavra que você ainda não entendeu. Então notem que nós sofremos muitas vezes porque nós não tomamos posse, ou quando tomamos posse de pouco. Por isso, certa vez Jesus, repreendendo os seus discípulos, ele disse assim: homens de pequena fé. Era como se ele estivesse dizendo: por que vocês pegam tão pouco de mim, se eu sou capaz de dar muito mais para vocês? Por que vocês confiam tão pouco em mim, se eu sou cheio de abundância infinita, se eu sou cheio de graça inesgotável? Tem uma pessoa abençoada aí? Diga assim: ó, você está pedindo pouco para Jesus. Diga, declare isso para ela. Eu pergunto, você que está aqui, você gostaria de ser saudável em todas as áreas da sua vida? Quem gostaria? Levante a mãozinha aí. Só os que gostariam. Diga assim: eu gostaria. Você gostaria de ter todas as células do seu corpo pulando de saúde, pulando de força, pulando de vitalidade, de plenitude? Quem gostaria? Diga assim: eu gostaria. Você gostaria? Vou perguntar outra coisa aqui. Você gostaria de ser saudável e não ter dinheiro? Ou você gostaria de ser um bilionário preso a uma cama? O que você escolheria? Eu sei que nós podemos ter os dois, ter dinheiro e ser saudável, mas eu estou fazendo uma pergunta. Você gostaria de ter saúde e não ter nenhum dinheiro? Ou você gostaria de ter muito dinheiro, mas estar preso a um leito de enfermidade? É uma pergunta que eu faço para vocês. Qual dos dois você escolheria? Isso aqui é para se pensar. Por que eu estou fazendo essa pergunta, queridos? Porque eu quero te levar a uma reflexão nessa noite. Eu quero te levar a um entendimento nessa noite. Porque além da salvação, eu acho que a saúde é a maior bênção que nós podemos ter. Salvação em primeiro lugar. Glória a Deus, Jesus nos salvou. Saúde em segundo lugar. Então nos convém estudarmos a Bíblia, para nós descobrirmos o método de Deus para a saúde, para a cura. Porque Deus, Ele quer que você tenha saúde. Você acredita que Deus quer você doente? Você acredita que Deus quer você enfermo? Não, Deus fez a gente para ter saúde. Deus fez a gente para ser saudável, para a gente viver para sempre. Deus, Ele não fez nenhum de nós aqui, para envelhecer e morrer. Mas nós estamos envelhecendo e morrendo, sim ou não? Todos os dias nós vemos pessoas envelhecendo e morrendo. Então, quando você volta ao plano de Deus, ao plano original, lendo as Escrituras, nós podemos ver a provisão de Deus. E hoje eu quero falar sobre algo que você nunca ouviu. Eu tenho convicção que você nunca ouviu o que eu vou falar hoje aqui.
E você vai entender por que o diabo quer tanto que a igreja não participe da Santa Ceia. O diabo quer tanto que a igreja continue banalizando ou tornando um ritual religioso, porque as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. E hoje eu quero desvendar esse mistério para que você tenha saúde plena. Você que está me ouvindo aí pela internet também, você vai aprender aqui. Eu espero que você não só aprenda, mas você coloque em prática, porque se você está me assistindo, certamente você não está num culto. Então eu gostaria um culto presencial. Você está aí no sofá da sua casa, não sei aonde você está, mas aprenda isso aqui nessa noite. Então, primeiramente, eu quero dizer algumas coisas, amados. Eu quero desvendar esse mistério para que você tenha saúde plena. Diga assim: eu quero ter saúde plena. Então, para nós entendermos algumas coisas, primeiramente, eu não quero que você veja a Santa Ceia como um ritual. Por quê, pastor? Porque tudo que você não usa a fé se torna um ritual. Às vezes as pessoas não entendem. Para nós participarmos da ceia, nós precisamos ter fé. Já vou explicar sobre isso. Jesus, quando estava na terra, a grande maioria dos milagres que ele realizou foi direcionado à cura dos corpos. Então, nós vemos que esta era uma vontade de Deus. Amém? Deus desce através de Jesus à terra, e o que ele faz? Ele cura as pessoas. Então demonstra que isto era uma vontade de Deus. Você nunca vai ver Jesus olhando para alguém em seu estado de saúde plena e dizer: ei, você, vem cá, eu quero passar um pouco de lepra para você. Não, você nunca vai ver Jesus fazendo esse tipo de coisa, porque Deus, Ele não dá enfermidades e doenças. Deixa eu voltar com esse entendimento aqui. Deus não dá enfermidades e doenças. Pastor, mas eu estou doente. Pastor, eu estou enfermo. Deixa eu voltar com essa realidade espiritual aqui. Nunca foi da vontade de Deus que o homem fosse doente. Nunca foi da vontade de Deus que o homem fosse enfermo. E é por isso que existe no coração do homem esse sentimento, quer seja ele cristão ou não. Se você sair daqui e perguntar para 100 pessoas, as 100 pessoas, se você perguntar assim: você gostaria de ter uma saúde plena? As 100 pessoas vão dizer para você: sim, eu gostaria de ter uma saúde 100% plena. Está no coração humano. E aí é claro que tem os religiosos. Existem os religiosos, e quem fez isso, pastor? Foi a religião, foi a distorção da palavra. E aí tem gente de Deus dizendo assim, ó: é da vontade de Deus eu estar doente. É uma prova. Eu estou doente, estou passando por uma prova. É da vontade de Deus. Só que durante a semana ela vai no médico, ela vai ver o porquê da dor, ela vai ver o porquê da enfermidade. E aí eu te pergunto, então, se é da vontade de Deus você estar doente, você está querendo sair da vontade de Deus e ir ao médico? Quem está entendendo diz amém. Então não é surpresa para nós
ver o mundo fraco e doente antes do tempo. Por que que o mundo está fraco e doente antes do tempo? Porque o mundo inteiro está debaixo da sentença do pecado. E o salário, pagamento do pecado é o quê? É a morte. A morte. O pecado traz a morte. Morte do quê? A morte do corpo. E a forma antecipada da morte escutem, a forma antecipada da morte é uma fadiga crônica. É assim que acontece. Depois vem enfermidade. E depois vem morte antes do tempo. Deixa eu voltar. Fadiga crônica. A pessoa não consegue mais viver. A pessoa não consegue mais sorrir. A pessoa não consegue mais se sentir viva. A pessoa não consegue mais se sentir feliz. Ouça 5 minutos uma pessoa e você saberá se ela está vivendo ou se ela está morrendo. 5 minutos de diálogo, não precisa muito. Ouça, as palavras denunciam se aquela pessoa está num caminho de vida ou se está num caminho de morte. Vou voltar aqui com essa sequência, uma fadiga crônica. Porque quando a nossa mente se torna negativa, o nosso corpo responde a isso. Você consegue entender? Se você diz que você não pode, o teu corpo vai dizer, ok, você não pode. Se você dizer a todo momento que você está doente, mesmo sem estar doente, o teu corpo vai dizer, ok, você está doente, vamos trabalhar para isto. Ele vai corresponder àquilo que a tua mente está ali dizendo. E então chega as enfermidades, você não sabe de onde veio, não tem ninguém na sua casa que sofreu com as mesmas coisas, não tem antecedentes que tiveram, mas agora você está tendo doenças que nunca ninguém teve na sua casa e na sua família. Por quê, pastor? Porque você deve se ouvir, pelo amor de Deus. As nossas palavras são profecias. Aquilo que nós estamos dizendo todos os dias, não pense que não tem alguém colhendo essas palavras. Não pense que não tem alguém ouvindo essas palavras. Então, primeiramente vem essa fadiga crônica que toma conta da tua alma, que toma conta do teu coração, uma tristeza dizendo que você é fraco, dizendo que você é incapaz, dizendo que você já está velho demais. Ouça aqui, meus irmãos, não existe idade para ser feliz, ser forte, ser saudável. Entenda isso de uma vez por todas. Se você não entender, você vai morrer fraco, desnutrido, mesmo tendo muito tempo pela sua frente. Vamos libertar isso em nome de Jesus? Levante a sua mão e diga assim: Deus, diga em nome de Jesus, me ajuda a mudar as minhas palavras. Diga assim: eu sou forte. Diga: eu sou cheio de saúde. Eu sou abençoado. Diga: eu sou capaz. Diga: Deus me fez forte. Diga: Deus me fez para reinar. Diga: é isso que eu sou. Diga: eu sou um rei. Esta semana passada eu tive um sonho que nós estávamos orando, eu e a pastora, num lugar, e eu achei lindo demais. E quando nós estávamos orando, de repente um vento soprou naquele ambiente, eu achei lindo. Aquele vento soprou forte,
tomando todo o ambiente. Sabe quando um vento sopra, mas não é só uma brisa, ele toma conta? E quando eu olhei no meio daquele vento, quando eu olhei para o lado, eu enxerguei uma criança no meio daquele mover, daquele vento. Eu achei diferente. Eu falei, ela estava de roupa colorida. Colorido representa alegria, parece, né, amados? É impossível você olhar para as coisas coloridas e sentir tristeza. E aquele menino, ele bailava, ele dançava no meio daquele vento. Eu olhei para o pastor e disse: você está vendo o que eu estou vendo? Esse vento trouxe um menino, olha ali ele. Eu fiquei tão entusiasmado. Ela disse: sim, eu estou vendo. E eu me aproximei daquele menino, e a única coisa que eu sentia vontade era de abraçá-lo, de beijá-lo. E ele estava muito feliz de estar ali. E de repente nós fomos perto de uma janela grande que tinha no lugar, por mesmo lugar aonde entrou o vento. E eu disse: tu és o meu rei? E ele disse: não, você é rei. Eu falei: como assim? Eu sou rei, tu és o meu rei. Ele disse: não, eu conquistei tudo para que vocês reinassem nesse tempo. Eu já conquistei tudo para que vocês reinassem comigo. Você ainda não entendeu, meu irmão? Jesus te chamou para você reinar. Jesus te chamou para você ser feliz. Jesus te chamou para você ser para frente. Jesus te chamou para você ser cheio de alegria, cheio de paz, cheio de amor. Ele te chamou para você ser vivo. Ele te chamou para você ter em abundância tudo aquilo que Ele já resgatou para cada um de nós. Aleluias, glória a Deus. Não é surpresa para nós que esta humanidade caída desde Adão está sofrendo de doenças, está sofrendo de enfermidades e até mesmo de envelhecimento prematuro e morte. Prematuro e morte. Prematuro e morte. Sabe, queridos, eu encontro com muita gente todos os dias. E a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas que nós encontramos e que foram de outra época que nós estivemos aqui, grande parte deles estão desviados, fora do lugar de origem. E uma coisa que eu constatei, a pastora também, foi o envelhecimento. Incrível. As pessoas parece que foram sugadas, a mente confusa, envelhecidos na mente. Isto é um sinal que as pessoas estão fora de propósito. Isso está acontecendo com uma igreja que foi deformada. Satanás conseguiu entrar no meio da igreja e arrancou a identidade da igreja. E quando ele conseguiu arrancar a identidade da igreja, essa igreja está se desgastando dia após dia. E o que está acontecendo? Muitas pessoas estão morrendo cedo demais. Você já constatou isso também? Olhe para o mundo de 2020 para cá. Quantos amigos teus com pouca idade morreram? Pessoas que até então estavam cheios de saúde, cheios de vida, tinham muitas coisas para fazer, mas de repente
morreram prematuramente. E por que isto acontece, queridos? Porque o mundo, não estou dizendo as pessoas, o mundo está debaixo de condenação. Diga assim comigo: o mundo, mais forte, diga: o mundo está debaixo de condenação. Então o mundo vinha numa condenação desde Adão, até encontrarem uma saída, e o seu nome é Jesus, aquele que Deus enviou para ser o último Adão. Olha aqui, amados, quando você aceita Jesus, não é só uma aceitação, não é só um levantar de mão em um culto. Quando você aceita Jesus, você sai da conexão do primeiro representante, você sai da conexão do primeiro Adão, e então você, saindo da conexão com o primeiro Adão, você sai também de tudo que veio por ele. Isso aqui é muito poderoso. Quando você aceita Jesus, você sai da conexão do primeiro Adão e de tudo aquilo que veio com ele. E o que veio com ele? Veio todo tipo, toda espécie de maldições e doenças e morte. E então, quando você aceita Jesus, você se desconecta do primeiro Adão e você se conecta ao último Adão, que é quem? Jesus. Então, amados, quando você se conecta ao último Adão, você se conecta com tudo que veio através dele. E o que o último Adão trouxe? Ele trouxe vida. Mas ele não trouxe só uma longevidade de vida. Ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus estava dizendo o seguinte: quando ele veio trazer vida longa, e ele veio repreender a morte prematura. Mas não é só isso. Quando ele está dizendo vida abundante, significa vida de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele diz assim: quando eu vim, você me aceitou como seu segundo Adão, como seu Salvador. O tipo de vida que está em mim entrou em você. O tipo de vida que está em Jesus está em você. Quem aqui já aceitou Jesus um dia? Já disse: eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então vamos desmascarar o diabo aqui, porque é impossível você ter sido resgatado por Jesus e continuar morto. É impossível você ter aceitado Jesus e continuar fraco. É impossível você ter aceitado Jesus e continuar sem força para lutar. Há vida em você, há paz em você, há saúde em você, há alegria em você. Se você crê, joga a tua mão para cima e diga: eu tenho Jesus, eu tenho a vida de Jesus em mim. Amém, amém, amém ou não amém? Veja se tem uma pessoa de Jesus aí do teu lado. Olha, ele está sorrindo, ele está alegre. Ou quando você olhou para ele, ele fez cara feia. Aqui, amados, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, Paulo está revelando que Deus não quer que nós sejamos condenados com o mundo. O que Deus não quer? Que nós sejamos condenados com o mundo. E qual é a condenação do mundo? Qual é a condenação do mundo? Fraqueza, enfermidade e morte prematura. Então o mundo está debaixo desta condenação. Desde quando?
desde que Adão pecou. E Jesus veio para cancelar isto, mas é só para quem toma posse. Ouça, Jesus veio para cancelar esta maldição. Jesus veio abolir esta maldição de fraqueza, enfermidade e morte prematura, mas é só para quem toma posse. Isso significa que você pode estar dentro da igreja e continuar fraco, enfermo e morrer cedo. Isso aqui é espiritual, amados. É muito espiritual. Então entenda, amados, foi muito surpreendente para o apóstolo Paulo escrever isto, porque ele observou, ele notou que na igreja muitos eram fracos e doentes, e muitos que dormiam, e gente que já tinha morrido antes do tempo. Notem, nessa carta aqui de Coríntios 11, ele fala sobre isso. Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e outros que já morreram. Paulo está falando, e o que eu acho interessante é que ele dá as razões. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 1, 29 e 30, onde nós lemos no princípio, diz assim: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, consciência do que mesmo? Do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Qual é a condenação do mundo? Fraqueza, enfermidade e morte prematura. Aí o versículo 30 disse: por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Então o que Paulo está dizendo sobre participar da Santa Ceia? Ele não está dizendo que se você estiver em pecado, você não pode participar da Santa Ceia. É isso que acontece com muitas pessoas. Ele está em pecado e então ele mede: não, eu não posso participar da ceia, porque se eu participar da ceia em pecado, eu morro. Isso é religião. Então notem, amados, que tem gente que diz assim: você está indigno, está em pecado, então você não pode participar da comunhão. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele morreu por pessoas indignas. Por quem que Jesus morreu? Por pessoas indignas. Na verdade, nenhum de nós que está aqui nesse recinto é digno. Nenhum de nós. Não existe um digno aqui sequer. Vocês sabiam disso? Nenhum de nós. Então, amados, Paulo não está falando sobre uma pessoa digna ou indigna. Paulo está falando sobre a maneira. Paulo está falando sobre a ação, não quem agiu. Ele está falando sobre a ação, não a pessoa que fez. E ele está dizendo: por causa da maneira que você está participando, você não recebe o benefício daquilo que está sendo oferecido para você, e por isso você morre antes do tempo. Profundo? Se você acha que é só um simples primeiro domingo do mês, onde você vem participar da ceia, e até hoje você não tinha entendido ceia, é muito mais profundo, e Satanás coloca essa confusão na mente da igreja, e a igreja está se enfraquecendo cada vez mais.
E nós vemos, amados, que todas as pessoas do mundo estão doentes, as suas células estão morrendo, a sua face está caindo, a sua mente está indo embora, os seus cabelos estão ficando brancos ou caindo como o meu, que não, graças a Deus, não é causa de doença. E tudo no natural do mundo está indo água abaixo. Tudo. O mundo jaz, é do maligno, e se é do maligno, a condenação. É o que a Bíblia está nos afirmando. Então Deus providenciou a Santa Ceia. Escute, porque isso você nunca ouviu antes. Deus providenciou a Santa Ceia para nos dar um caminho, para nos dar uma saída. Participar da Santa Ceia indigno é não discernir o corpo de Cristo. Quem é indigno é aquele que não discerniu o corpo de Cristo. Esse é o indigno. O versículo 30 está dizendo: por essa razão, vejam, não é muitas razões do porquê a igreja está fraca e doente. Só existe uma razão da igreja estar fraca e doente. Qual é essa razão? Não discernir o corpo de Cristo. Então preste atenção, porque isso aqui vai mudar a tua concepção de participar da ceia. Sempre quando nós tomamos o pão, não o sangue, eu não estou discernindo para que o pão foi dado. Quando a gente vai ver a palavra discernimento, do grego é diakrinon, que significa não fazer a diferença. Então, em muitos lugares, muitas pessoas pegam o cálice e o pão como símbolo do perdão dos pecados. Eu tenho certeza que 99% de vocês é assim. Você pega o pão e o cálice como símbolo, então, do perdão dos pecados. Só que você não faz a diferença do porquê o corpo foi partido e o sangue foi derramado. Então a Bíblia, ela está dizendo que o problema é não discernir o corpo, não o sangue. Aquele que não discerne o corpo. Então, em muitas igrejas, o cálice representa o perdão dos pecados, mas eles não sabem para que serve o pão. Quem sabe arrisca. Para que serve o pão? Você se arrisca? Muito bem, o sangue é para perdão dos pecados, mas e o pão? E o que eu acho interessante é que Jesus nunca explicou nos evangelhos. Ele pegou o pão e ele partiu, e ele disse para os seus discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vocês. E ele parou por aí. Não tem nenhuma outra explicação. Ele não explica o que é o pão. Notaram? Está lá na Bíblia. Pega a sua Bíblia. E depois ele pegou o cálice, e aí sim explica. E ele diz: este cálice é a nova aliança, que é o meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. Então ele explica o cálice, e o cálice é para a remissão dos pecados, mas ele nunca explicou o pão. Ele só disse que era partido por nós.
Por que Jesus não explicou? Alguém arrisca? Por que Jesus não explicou o pão? Sabe por quê? Porque Ele quer que o seu povo estude a palavra. Pois as maiores bênçãos são para aqueles que estão famintos. Preste atenção. Jesus no começo, Ele não falou em parábolas no começo do seu ministério. Mas depois da rejeição do povo judeu, Ele começou a falar em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Jesus falava em parábolas, sabe para quê? Para esconder as grandes bênçãos daqueles que não tinham fome e não se importavam. É por isso que há divergência de pessoas na igreja. Existe gente abençoada, vivendo a plenitude do cristianismo, e existe gente fraca, doente e morrendo todos os dias um pouco. Existem pessoas recebendo inúmeras bênçãos, e existem pessoas que não estão recebendo bênçãos nenhum. Então Jesus usava as parábolas para esconder as grandes maravilhas daqueles que não se importavam. Por isso que depois os discípulos chegavam e diziam assim: mestre, o que o Senhor quis falar com aquela palavra? E então eles lhe explicavam e diziam: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino. Por isso ele dizia assim, não dê pérola aos porcos. O que Jesus estava dizendo? Não dê coisas preciosas para pessoas que não apreciam. Você consegue entender isso? Tem coisas que você não deve comentar com pessoas, com determinadas pessoas. Tem coisas tremendas e profundas que você jamais deve compartilhar com determinadas pessoas. Então eu entendo, amados, que Jesus escondia as suas preciosas coisas daqueles que não tinham fome e não se importavam por elas. Então, como a gente pode receber a plenitude da Santa Ceia? Porque nunca foi revelado. Eu vou revelar para vocês agora, mas eu espero que isso mude a vida de vocês para sempre. Ou não precisa? Eu posso encerrar aqui. Se você me prometer hoje que você nunca mais falta a ceia, eu vou revelar. Quem quer conhecer o segredo da ceia? Você quer? É importante para você? É muito importante para você? Eu creio que deveria ser o ápice da igreja. Isaías 53:4 nos diz assim: e no entanto as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, e sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças. Sabe, amados, o diabo tem roubado as pessoas dessas bênçãos. E talvez você diga assim: tudo bem, pastor, mas quando eu for para o céu estará tudo bem. Agora entenda que lá no céu você não precisará dar testemunho para ninguém. Lá ninguém precisará olhar e conhecer Jesus através da sua vida. Lá ninguém precisará olhar para você e saber que existe vida de Deus em você. Lá no céu nós estaremos igualados com a vida plena de Deus. Então entenda, amados, que nesse tempo Deus quer levantar pessoas cheias de vida. Nesse tempo Deus quer levantar pessoas cheias de alegria. Não existe coisa melhor quando você conversa com alguém cheio de vida.
Não existe coisa melhor quando você conversa com alguém cheio de alegria. Nesse tempo Deus quer levantar pessoas cheias de saúde, mas para que Deus quer levantar essas pessoas? Para ser testemunha para outras pessoas, e as pessoas precisam olhar para nós e ver a vida de Deus em nós. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim: o que aconteceu com você, que você mudou tanto? Ainda ontem você estava caindo aos pedaços, ainda ontem você não conseguia levantar da cama, ainda ontem você mal conseguia levantar as mãos. É que você descobriu que em Cristo você tem a vida de Deus em você, e quem tem a vida de Deus tem todas as alegrias celestiais. Tem gente recebendo aqui essa palavra? Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. 1 Coríntios 11 está dizendo que se discernirmos o corpo de Cristo, nós nos tornaremos fortes e saudáveis. Se entendermos que o corpo foi partido, para que o corpo de Jesus foi partido? Para que o corpo de Jesus foi partido? Para nossa cura. É para isso que o corpo de Jesus foi partido. Se nós discernirmos isso, nós nos tornaremos fortes, saudáveis e teremos vida longa. E aí a pergunta é: mas como pode o simples ato de comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco trazer tanta transformação? Entenda que todo tipo de doença, todo tipo de maldição, de miséria e de desgraça, esta morte veio pelo simples ato de Adão comer da árvore errada. Amém? O homem recebeu a maldição comendo. Como que o homem recebeu a maldição? Comendo. E se é assim que nós podemos entender que Deus, através do último Adão, iria resgatar tudo de volta, iria restituir tudo aquilo que foi roubado do homem, pelo simples ato de comer. Porque o que você come se torna parte do seu corpo, se torna parte daquilo que constitui o seu corpo físico. Eu nem tinha ainda pregado esta palavra, formado ela, eu tinha algumas ideias, e eu fui até a casa do pastor Rogério, que está passando por um tempo de convalescença, mas eu creio que a ceia vai curar ele. Eu creio. Eu estive na casa dele e de forma rápida eu fiz essa revelação para ele. Quando nós começávamos a falar sobre isso, o pastor estava lá, aquele ambiente se encheu da presença de Deus. Foi incrível. O Espírito Santo chegou naquele quarto. Eu olhei, pastor Rogério chorando, pastora Sandra chorando, pastora chorando, eu ali falando, chorando também, sentindo a presença de Deus. Eu falei exatamente o que eu estou ensinando vocês, que quando a gente recebe o discernimento do significado do corpo, o corpo é para a cura do nosso corpo. O pão partido é para a cura do teu corpo. Eu creio que você nunca mais deve tomar a Santa Ceia da mesma forma.
Quando você estiver comendo a partícula de pão, diga: eu estou comendo saúde, eu estou comendo vida, eu estou comendo poder, eu estou comendo fortaleza. É por isso que Satanás não quer que a igreja participe, volto a dizer, porque ele quer uma igreja fraca, débil, confundida, que confunde liturgia, que confunde ritualismo, que abandona por qualquer coisa, e as pessoas estão fracas na fé, fracas na mente, caminhando todo dia para a maldição eterna, porque não conseguiram discernir o corpo de Cristo. E naquele dia, ele chorando comeu o pão, começou a falar língua estranha, comendo o pão, falando língua estranha. Foi lindo demais, gente. A presença de Deus se fez presente. Ele comia e chorava. Está aqui a filha que não nos deixa mentir. Isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira, né? Ele pegou o seu andador. Ele fazia meses que não caminhava, não tinha força nas pernas. Ele pegou o seu andador, firmou os seus braços e foi caminhando até a cozinha. Quando você discerne o corpo de Cristo, a vida de Cristo entra no teu corpo. Ouçam aqui, se você está entendendo essa palavra, tem gente que vai ser curado de toda e qualquer enfermidade que tiver no seu corpo hoje. Quando você estiver comendo o pão, diga: Jesus, eu estou comendo saúde, saúde para minhas pernas, saúde para os meus braços, saúde para minha mente, saúde para o meu fígado, saúde para o meu coração, saúde para o meu estômago, saúde para o meu corpo. Quando você entende, isso ali vira poder de Deus para a sua vida. Isso que está sendo revelado é a coisa mais poderosa que você ouviu esse ano. Pare de acreditar em baboseira, pare de acreditar em falsas profecias. Ouça o que a palavra de Deus revela para nós, se aprofunde nela e receba a vida de Deus em você. Deus quer uma igreja forte e saudável, que entende que o corpo de Cristo é para a saúde do nosso corpo. Agora nós precisamos entender que você não precisa participar só da ceia porque você ouviu esse testemunho, e nem tentar e pensar: se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Mas você deve participar, sabe por quê? Porque você entendeu, você conseguiu discernir para que serve a Santa Ceia, e então participar com fé no coração, que este ato está trazendo regeneração para o seu corpo. Em João 6, após a multiplicação, já vamos encerrar, todo o povo estava farto de tanto comer, e então quiseram tornar Jesus rei, mas ele viu que eles não queriam torná-lo porque reconheciam seus sinais, mas por causa das suas barrigas cheias. E então ele se desvia deles, ele vai conversando, e ele envia os seus discípulos para passar para outra banda. E essa história você já conhece, da tempestade e tudo mais. E Jesus vai andando por cima da água até eles. E quando eles chegaram lá do outro lado, em Cafarnaum, a Bíblia nos conta esta história. Eles chegaram, Jesus chegou junto com eles, e aquele povo que havia comido pão, vieram atrás, mas eles não viram Jesus. Eles viram que os discípulos haviam entrado sozinhos no seu barco. Jesus não estava presente.
E então eles disseram: como que o Senhor chegou aqui? Dá-nos também desse pão. E o que ele respondeu? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Tomai e comei, este é o pão que é a minha carne. Agora entendam, amados, vida aqui, Jesus está falando vida no grego, significa zoe, diga zoe. Zoe significa vida física, não é vida no céu, é vida física. Jesus está dizendo que o pão que eu darei para que a humanidade tenha uma vida física e abençoada é a minha carne. Então vejam essa revelação nos próximos versículos. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 53, então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Aonde a vida? Dentro de vós. Ele está falando do nosso corpo. Ele está dizendo que é para a gente comer, e se a gente não comer, a gente não tem vida. É por isso que tem crente fraco, é por isso que tem gente morrendo, é por isso que tem gente enganada pelo diabo, porque está fraca por dentro, está morrendo por dentro. E olha só o versículo 54, e todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, e aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora entenda, você consegue comer a carne de Jesus? Como é que a gente vai comer a carne de Jesus depois de 2000 anos que ele já se foi? Como é que a gente vai fazer? A única maneira de comer a carne de Jesus é através da Santa Ceia. E quando você come, você fica nele. E quando você se conecta nele, você frutifica. Entende? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha vida. 58, e vou encerrar por aqui. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que a comeram, mas agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá, quanto tempo? Viverá para sempre. Agora nós vamos espiritualizar, não vou entrar em coisas mais profundas aqui, estou encerrando, mas eu creio que muito próximo da volta de Jesus, que não está distante, Ele nos dará vida para suportarmos e permanecermos vivos diante de todas as tribulações através da comunhão da ceia. Então Jesus, ele passou por todo aquele açoite para que todos nós fôssemos saudáveis.
saudáveis. Só quem é de Jesus, só quem é de Jesus, só quem é de Jesus, com muita alegria no teu coração, aplaude e glorifique. Nós vamos participar da ceia. Amém? Mas você participe diferente hoje. Amém, queridos?